Esses meus alunos são lindos demais. É isso. Então, olha o que a Fânia disse. Acredito que a timidez muitas vezes é a vozinha dentro de nós que nos sabota. Pessoal, é isso. Eu, inclusive, anotei aqui, ó. A timidez são seus pensamentos, ou seja, é isso que a Fânia trouxe, a sua vozinha que fica te sabotando, que fica prevendo o futuro de forma negativa. Eu vou falar em público, ou nem vou falar público, tá, gente? Porque público parece, né, pra quem é tímido, só de pensar já treme as pernas. Vou falar o seguinte, eu vou falar algo com o meu chefe, na mesma hora vem assim, nossa, e se ele não gostar dessa ideia? É melhor eu ficar calado. E aí você perde uma oportunidade de se posicionar, de colocar, de mostrar o seu trabalho. E aí vem um coleguinha do lado e mostra um trabalho que nem é tão bem feito quanto o seu. Uma pessoa que não tem tanta competência quanto você, mas ela o quê? Ela sabe se comunicar, ela sabe expressar o que ela quer dizer. Ela enfrenta. Aí às vezes você pensa, ah, Clara, não, tá, ela enfrenta não, porque para ela é fácil, mas em algum momento já não foi fácil. E aí eu preciso concordar com você que quando se fala em relação à timidez, para aquelas pessoas que passaram a infância sendo mais tímidas, né, agindo como tímidas, é diferente daquelas pessoas que não agiam como tímidas, tão tímidas assim. Porém, sim, de fato, então talvez você fale assim, ah, mas para mim é muito mais difícil. Porém, isso também é um pensamento sabotador, porque enquanto você está com foco se é mais fácil ou mais difícil que o outro, você está deixando de se mostrar, você está deixando de sair da sua zona de conforto. E lembrando que todos nós temos muitas coisas que nos deixam desconfortáveis. O que nos deixa desconfortável? Tudo que me faça lidar com o desconhecido, tá? A Bruna falou, penso isso, acho que as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, quero falar tantas coisas, mas fico tímida. Bruna, esse é o pensamento mais comum das pessoas tímidas, tá? As pessoas não vão gostar do que eu vou falar. E aí eu quero entrar em um ponto aqui com vocês, a minha ideia é desconstruir essa timidez. Quando você tá focado no outro, o outro não vai gostar de mim, quem que tá agindo aí? Quem que é essa pessoa que está falando que o outro não vai gostar do que eu vou falar? Não é a sua essência. É a pessoa, é o ego que está preocupado com o outro. Então, quando você se preocupa com o que o outro vai pensar sobre você, isso é um mecanismo do seu ego. E aí, lembra que eu falei? Ninguém nasce tímido. Por que não? Porque timidez é um mecanismo do ego. A essência não é ser tímido. A essência é confiar em você a ponto de acreditar tanto na sua opinião, acreditar tanto no seu ponto de vista, que você fala apesar do que os outros vão pensar. O problema não é você não falar, muito pelo contrário. Se você tem a sabedoria de não falar o tempo inteiro, porque eu, por exemplo, era o oposto, eu falava pelos cotovelos, falava sem pensar, falava coisas que não agregava. Isso é super perigoso também. Tá? Então o problema não é não falar. No meu caso, eu precisei trabalhar para eu não falar tudo que eu queria, que também era um obstáculo, tá? Eu vou deixar isso para uma outra live. Mas então é o seguinte, o problema não é não falar. O problema é não falar quando eu quero falar, quando eu tenho algo para agregar, quando o que eu vou dizer pode mudar a vida da outra pessoa. E às vezes quando você não se posiciona por medo do que a pessoa vai pensar de você, ou por medo do que a pessoa vai pensar daquele pensamento seu, daquela opinião sua, você muito provavelmente está deixando de agregar na vida da outra pessoa. E aí, de novo, se você deixa de agregar na vida da pessoa, quem que está ali em ação? O seu ego e não a sua verdadeira essência. Se você quer se comparar com alguém, não é nem se comparar, tá? A palavra. Se você quer alguém para se inspirar, procura na internet o tanto de pessoas que já foram tímidas e não são mais. E aí você pode olhar para isso como um modelo de inspiração. E aí você começa a perceber que se alguém já foi tímido e não é mais, pega essa minha aluna, gente, até mesmo no meu Instagram tem um depoimento dela lá falando. Ela fala o seguinte, eu sempre me considerei muito tímida e eu entendi que eu não sou tímida, eu entendi que eu sou introvertida e tá tudo bem. E aí eu comecei a me posicionar e ela, ao entender isso, ela começou a se posicionar. O primeiro passo dela foi ler na missa, depois ela falou em uma reunião, enfim, aí depois ela conseguiu um emprego e aí ela foi entendendo o melhor dela, sem comparação,
sem esse rótulo da timidez, que muitas vezes é comprado e a pessoa se identifica. Então, ó, vou começar aqui. Primeira dica para você, já muda esse rótulo. Já tira esse rótulo da sua vida. Tá? Você não é tímido. Talvez você esteja tímido nesse momento da sua vida, mas você não nasceu com isso, tá bom? Então, já comece tirando esse rótulo da sua vida. Não fale mais para as pessoas que você é tímida. Tá? E o que acontece muito com tímido, né? Às vezes a pessoa é mais calada, mais na dela, ou se considera tímida, e elas chegam no ambiente, vem outra pessoa e fala: você é tímido, né? Tipo, jogando na cara, sabe? Aí o tímido fica: tipo, sou. Então, nessa hora você fala: não, só sou calada mesmo. Pronto! Tá? É muito comum as pessoas não saberem diferenciar o que é uma pessoa calada de o que é uma pessoa verdadeiramente tímida. Tá? A pessoa verdadeiramente tímida, pessoal, ela sente muita insegurança. E sim, às vezes você fala: Clara, mas eu me identifico com isso, então eu sou tímida. Não, você está tímida, tá? Você desenvolveu isso de tanto comprar isso de que eu sou tímida, as pessoas falando fulano é tímido, você passa a se comportar como um tímido, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Algumas dicas, algumas coisas que as pessoas mais tímidas me perguntam. Clara, como eu posso vencer a timidez? E é inclusive esse o título da nossa live, né? Será que é possível vencer a timidez? É super possível. Primeiro é você parando de se identificar como um tímido. Então, tira isso da sua fala, gente. Simplesmente é uma decisão, tá? Por mais que às vezes não soe para você como tão verdadeiro, o simples fato de você falar: eu estou tímida nesse momento, estou desenvolvendo para não ser mais tímido, para não estar mais tímida. Tira o verbo sou disso. Pronto, primeiro passinho. Segundo passo, pessoal, e aí é uma dica mesmo, algumas pessoas me pedem: Clara, eu sou muito tímida, então eu tenho vergonha de conversar, às vezes eu vou colocar uma opinião e eu não sei colocar de forma assertiva, porque como eu não treino, e de novo isso é uma habilidade que é super treinável, mas às vezes como você não treina, toda vez que você vai colocar, talvez você não se expresse tanto, né? Não tem tanta articulação para se expressar de forma assertiva, de forma clara, de forma objetiva. Então, qual que é o primeiro passo? Eu sempre falo, os meus alunos estão aí tão de provas, eu sempre falo que você precisa dar um primeiro passo. Existe um primeiro passo, tá? E qual que é o primeiro passo para essa pessoa? Como que ela pode começar a realmente começar se posicionando, começar a falar com as outras pessoas através das perguntas, tá? E como que funciona isso? Você pode perguntar para as outras pessoas sobre a vida dela, não a vida necessariamente, mas e aí? Sei lá, vocês estão num ambiente, aí você olha para o lado e fala: você está gostando do evento? Você está gostando de trabalhar aqui? Você está gostando desse seu chefe? Enfim, o que você acha dessa empresa? E aí eu dei aqui alguns exemplos de perguntas fechadas, né? Que a pessoa pode responder que sim ou não, tudo. Mas o ideal mesmo é que você faça perguntas, inclusive, abertas. Tipo, o que você está achando disso? Para que a pessoa possa falar. E, pessoal, essa é uma excelente dica para você começar a se posicionar, a se colocar, a realmente sair do lugar. E o mais fantástico é que você a outra pessoa vai te ouvir, vai te perceber como um excelente ouvinte. Ela vai falar: nossa, aquela fulana, gostei de conversar com ela, mesmo que você não tenha falado nada. Por quê? Porque qualquer pessoa gosta de falar de si. Então, se você dá essa oportunidade para as outras pessoas para falarem de si, as pessoas vão se sentir orgulhosas de estar ali conversando com você, mesmo que você esteja maior parte do tempo calado. Tá bom? Então essa é uma dica super simples. Ai, Clara, mas mesmo assim eu me sinto inseguro para fazer pergunta. É claro que você se sente inseguro. Como eu disse, você precisa primeiro entender que vai existir esse desconforto. Não estou falando que mesmo que seja uma pergunta simples, se você não está acostumado, se você não está treinado, habituado a fazer isso, é claro que você vai se sentir inseguro. Tá? Faz parte. Por quê? Porque é o desconhecido para você, é o desconhecido para o teu cérebro. Então entenda que nada que eu trouxer aqui vai ser uma solução mágica que você vai falar assim: não, dessa forma eu não vou me sentir vergonha, eu vou me sentir segura e com muita autoconfiança. Não, isso é um processo que é construído. Como que se constrói? Um dia após o outro, um passo de cada vez.